A paz, Senhor, amados e amadas. Hoje eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, meu querido e minha querida irmã. O Espírito Santo me incomodou muito para que eu gravasse esse vídeo. E eu, com muitos afazeres, com problemas de saúde, mas mesmo assim eu vou estar gravando esse vídeo. Um alerta para você, meu querido e minha querida irmã. Amém? Eu tenho sido muito criticada, meus amados, nos meus vídeos. São poucos os que vejo. E assim mesmo eu sou criticada. Porque tem aqueles que apenas vejam, mas me criticam pelo que eu falo. Mas eu falo dentro da palavra, amados. O que tem de pessoas que entrou no meu privado esses dias, me mandando aqueles vídeos, esses vídeos das profetadas. E eu simplesmente dizia, profetadas. E pessoas até atemorizadas, com medo. E eu acalmando, dizendo, são profetadas. São profetadas. Como eu sempre tenho gravado nos meus vídeos anteriores e falando das profetadas. E quando eu falo algo, eu sou muito criticada pelo que eu falo. Mas eu quero ler aqui a Bíblia, mostrando para você, dentro da Bíblia, eu não estou mentindo não, eu não estou sendo falsa. Eu não estou me escondendo atrás da Bíblia não. Eu não estou querendo nada para mim própria, através da Bíblia, usando de falsidade com a palavra de Deus. Não. Eu estou trazendo para você a verdade, lida e relida na Bíblia. Se tiver alguma coisa errada, a Bíblia está mentirosa, porque não é a missionária Ana. Amém? Vamos lá em Romanos 12, a partir do Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. A minha Bíblia diz o seguinte: as virtudes recomendadas. Amém? O amor seja sem hipocrisias. O seu amor é sem hipocrisia? Você ama aquele que te favorece? Ou não? Ou você ama aquele que às vezes te humilha? Este sim você também tem que amar. Mas hoje em dia não, amados. O amor é só por aquele que o favorece. Principalmente dentro das igrejas. Lá vai a irmã Ana novamente com as igrejas. Sim, com as igrejas. Com a hipocrisia das igrejas. Abraça, beija o irmãozinho que tem uma vida social melhorzinha. Porque aquele pobrezinho, ele fica no cantinho lá. Ele não sabe conversar, ele não tem papo. Ele não tem papo, é o que dizem hoje, ele não tem papo. Mas ele tem unção. Ele pode não ter o papo que você tem, mas ele tem unção de Deus. Desperta, povo de Deus. Desperta. Ele pode não ter o papo, a inteligência, o estudo. Ele pode ser um analfabeto, mas não se esqueça, porque ele tem a unção de Deus. A unção que você, que é cheio de teologia, cheio de tantagia, você não tem. Você tem palavra da boca para fora. Mas ele não, ele tem unção de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Aqui quando Deus fala, quando aqui está falando, detestai o mal. E quando às vezes eu falo que eu odeio o caráter de algumas pessoas, eu odeio o caráter, eu odeio as falácias, eu odeio as mentiras, a hipocrisia, o eu, tudo aquilo que não é de Deus, eu odeio. Eu não odeio o ser humano. Vou te dar um exemplo quando a irmã Ana possa falar contra esse enviado do diabo, que eu falo que é enviado do diabo. E muitos vão ver que é um enviado do diabo. Se esconde atrás da Bíblia, dizendo que é cristão. Mas ele nunca foi nem será cristão. Ele nunca foi e não será cristão.
é o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Levantaram um jejum agora, um jejum que não subiu nem no telhado da casa. Quantos cristãos se dobraram, se sacrificaram? Uma que Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus não quer sacrifício de ninguém. O sacrifício Jesus já fez naquela cruz, por mim e por você. Ele derramou o sangue dele. Eu não tenho em mim a unção de óleo, a unção derramada de óleo. Eu não preciso disso. Porque sabe o que eu tenho? Eu e você tem? A cobertura do sangue do Cordeiro. A cobertura do sangue de Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz. Por mim e por você. Amém? E sobre as profetadas. Que hoje seria o dia de morte, disso, daquilo. As profetadas estão aí. E o povo acreditando nas profetadas. Sabe o que é isso, meu querido e minha querida irmã? Aquele homem da profetada é um que idolatra o senhor Jair Messias Bolsonaro. Porque fizeram dele um santo, um mito, idolatrando. Os cristãos todos, a maioria dos cristãos, idolatrando ao homem. Ao Deus minúsculo, porque o meu Deus e o seu Deus, ele é maiúsculo, ele não é minúsculo. Então a idolatria está aí, e os cristãos todos idolatrando. Os altares profanados, quando se dirigem ao nome desses políticos. Detestai o mal, apegando-se-vos ao bem. Eu detesto o seu mal. Detesto mesmo o mal dessas pessoas. Mas eu quero o bem deles também. Assim você também. Você quer o bem deles também. Mas tem pessoas, meu amado, que nos dias de hoje, é como eu já também comentei para os irmãos, não tem mais como se formar a seara. A colheita ela está pronta para ser colhida. Mas os ceifeiros são pouquíssimos. Mas o joio está aí para ser queimado. E Deus, meus amados, já não está se importando mais com o joio, não. Porque a palavra dele já foi pregada. E o Espírito Santo está aí para poder te dar discernimento, para você abrir os seus olhos espirituais, para ver e qual é a canoa furada que você está entrando. Porque eu estive numa canoa furada durante muitos anos, enganada. Mas hoje não, meu amado. O Espírito Santo me deu discernimento de quem realmente eu devo seguir. De que tipo, de que jeito, de que forma eu tenho que buscar ao meu Senhor. A cada dia. Porque este mundo não tem nada para oferecer nem para mim e nem para você. Mas hoje estão aí buscando as coisas do mundo. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você tem dado honra? Para quem você tem dado honra? Eu gostaria de saber. Olhe para dentro de você mesmo e vê para quem você tem dado honra. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Seja fervoroso, meu amado, em espírito. Seja fervoroso, meu amado, em espírito. Regozijai-vos na esperança. Regozijai na esperança. A esperança, amada, ela está toda aqui, ó. Ela não está na boca de homens, de profecias de homens, não. Ela está aqui. Você quer buscar uma profecia? Vá aqui dentro da Bíblia. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos no dia de hoje na esperança. Regozijai-vos nesta manhã na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Você está sendo perseverante na oração? Hoje não existe mais oração, amados. Amados, antigamente a gente se dobrava o joelho, às vezes 3, 4, 5 horas de joelho dobrado, orando. E não cansava, não.
Mas hoje só querem benção, 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 para poder fazer uma oração para o nosso próximo. Meu Deus, meu Deus. Ai, dói o coração. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Você está fazendo isso? Está compartilhando a necessidade do santo? Você está praticando a hospitalidade? Ontem, amados, eu vou trazer sair um pouquinho aqui fora da palavra. Ontem foi o sepultamento de uma amiga minha. E nós criamos os nossos filhos juntos. E mutuamente, eu e ela, nós ajudamos umas às outras. O esposo dela, não aquele, estou falando mal, que era uma pessoa que eu amei, tanto ela como amo os filhos, o esposo, era uma pessoa excepcional. Mas ele bebia, e ela com as 2 crianças pequenas, ele não deixava ela trabalhar. E muitas das vezes, amados, estou conversando aqui para os irmãos, nem os filhos dela sabem, muita gente ali naquele lugar não sabe. Muitas das vezes nós repartimos o pão, nós repartimos o ovo, porque tinha situações difíceis. E hoje em dia, nós fazemos isso, amados? Será que você tem coragem de pegar um ovo para você comer e dividir ele? Lá fomos nós para um trabalho à noite, trabalhando de garçonete à noite. Eu levei ela. E tanto eu e ela levamos o nome de prostituta. Mulheres da vida, porque saía à noite para trabalhar. Mas era um trabalho digno, um trabalho honrado. E Deus é tão maravilhoso, amados, que nesse mesmo trabalho, ela levou o esposo dela para trabalhar com ela. Quando que precisava de um homem, ela levou o esposo dela para trabalhar. Eu nunca esqueço que ele chegou em mim um dia e ele pediu: perdoe, dona Ana, me perdoe pelas minhas palavras. Eu falei: não, seu José, fique em paz. Fique em paz. O importante é que quase todos os fins de semana tem o dinheirinho que entra dentro da sua casa. Isso é o que é importante. Então, amados, me doeu muito, 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 muito o falecimento dela. Ela foi enterrada ontem. E isso me trouxe a rever muitas coisas que eu vivi ali naquele lugar, com mais um casal também que tinha ali, que até já faleceram, a dona Salete e o esposo dela, o seu Jurandir. Quantas vezes, sem ninguém saber, dentro da minha casa eles entravam e nós orávamos juntos. Quantas vezes isso aconteceu. E isso, amados, é regozijar na esperança. E hoje em dia, amados, eu já não tenho mais essa esperança. A minha esperança é só em Cristo Jesus. Porque o povo hoje mudou tanto, tanto, tanto. Inclusive ontem, ainda depois disso tudo, eu estava conversando com a mesma menina que morava lá no mesmo lugar que eu. E quando começamos a relembrar, ela chorava de um lado e eu chorava do outro. Porque hoje o amor, amados, não desiste mais esse amor. É só o venha a nós, mas o vosso reino não. E essa realidade tem que mudar. Para continuarmos a ser cristão, essa realidade ela tem que mudar. Então vamos continuar a leitura. Me desculpe, amados, por esse desabafo, amém? Compartilhai a necessidade dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que... Esta é uma palavra que está sempre no meu coração. Eu sempre estou dizendo isso, amados. Alegrai com os que se alegram e chorais com os que choram. Hoje não acontece isso, amados. Porque nós vemos tantas mortes, tantas famílias aí destruídas. Mas o sentimento é tão escrupuloso. Eu não sei nem colocar palavra, amados. Eu não consigo nem colocar palavra. O sentimento é nada.
é nada diante do que está acontecendo. É difícil, não tem. Não tem mais esse sentimento. Esse sentimento foi exterminado do meio do povo, principalmente do povo de Deus. São pouco. Por isso que quando o Senhor fala que a seara tá aí, é muita seara, mas ceifeiro, amados, é muito, é pouquíssimo. É pouquíssimos que vai ceifar. Pouquíssimos que vão ceifar. Pouquíssimos que vão ceifar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendeis com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quantas vezes nós vemos pessoas que querem ser sábios aos vossos próprios olhos? E nós temos que ser sábios, amados. Não só para nós mesmos, mas por aqueles que estão à nossa volta. Por todos aqueles que estão à nossa volta. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Sim, nós temos que ter paz com todos os homens. Mas nem por isso nós precisamos engolir o mentiroso, o mau caráter, o safado. Ele tem que ouvir eu e você falar que ele é um mau caráter, ele é sem escrúpulo, ele é mentiroso, ele é enganoso, ele é um imbecil. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira. Deus tá me dando esse direito de dar lugar à ira, de eu me irar com as coisas que acontecem, com as coisas que acontecem, que me revolta porque eu tenho amor dentro do meu coração, e me revolta quando eu vejo a injustiça contra o ser humano, contra o meu irmão, contra o meu próximo. Eu tenho ira, amados. Eu me iro. Porque aqui, ó. Mas dai lugar à ira. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Então, eu tenho o direito de me irar, mas eu não posso ir lá me vingar. Posso me irar, mas o direito de vingança eu não tenho. Até eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, muitos dizem que Deus não é Deus de vingança. Deus é Deus de vingança, sim. Porque aquele que faz mal para mim, Deus vinga. Eu entrego na mão de Deus e Ele sim faz vingança por mim. Ele faz vingança por mim. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer. Se tiver sede, dá-lhe beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Não te deixe, amados, vencer do mal. Mas vença o mal com o bem. Pague sempre. Nunca queira vingança contra o teu irmão. Nunca queira vingar-se. Nunca queira o mal do seu irmão. Amém? Amém, amados? Os irmãos entenderam? Amados, nós vamos usar em João 7:24. João 7:24. João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, e sim
pela reta justiça. Amados, muitos quando você vai falar alguma coisa, mas a Bíblia diz que não é para nós julgar. Não, amados, não é isso que a Bíblia diz. Ela manda eu e você não julgar, segundo a nossa aparência. Porque às vezes nós vemos algo e nós julgamos pela aparência. Nós temos que julgar pela reta justiça. Quando há injustiça, amados, eu e você temos e devemos o dever de julgar. Nós temos que julgar com retidão. Com retidão. Então, amados, muitas das vezes nós julgamos pelas aparências. Mas quando nós julgamos pela retidão, por aquilo que nossos olhos viu, não porque o fulano falou, o ciclano falou, não, por aquilo que o seu olho, os seus olhos espirituais viram, por aquilo que você sentiu. Sim, eu tenho dever e eu posso julgar. Posso sim julgar. Não julgar para condenar. Não, meu amado. Não julgar para condenar. Mas falar que eu não aceito. O meu coração não aceita a injustiça. O meu coração não aceita o mau caráter. O meu coração não aceita mais a mentira. Porque quantas mentiras eu já ouvi e ouvi calada. Ouvi calada. Mas eu sei que o nosso Deus, Ele é um Deus justo. Amém? E por isso que eu estou falando. Eu li até agora, amados, para falar sobre essas profecias. Esses homens que se dizem homem de Deus. Cadê? Cadê a profecia se cumprindo? Amado, nós não precisamos estar inteirados. Não. De tudo, não. Mas nós precisamos ficar atentos às profecias desses mau caráter que se dizem homem de Deus, falando em nome de Deus. Amados, eu não sei se alguém viu o meu primeiro vídeo, né? No ano de 2019. Quem conhece, mora aqui em São Paulo, conhece o Hospital Santa Marcelina muito bem. Eu estive naquela UTI, falando mais rápido, por 8 dias. E ali eu fui até a glória, fui até o inferno, porque o Senhor me levou. E naqueles dias que eu estava ali, foi uma transição, um consorciado. O Hospital Santa Marcelina pegou as UTIs, as enfermarias. Eu não sei se tem outros lugares, porque eu também não sei. E ali dentro eles mesmo formaram um consórcio de médicos, enfermeiros, pessoal que trabalha naquele lugar, na enfermaria, nas UTIs, e fizeram um consórcio. Então foi uma disputa muito grande daquele povo dentro daquela enfermaria. E tudo isso eu vendo. Médicos quase se estapeando na minha frente, a enfermeira discutindo uma com a outra, enfermeiro discutindo um com o outro. E quando o Senhor me usou dentro daquela enfermaria para falar com aquele povo, o Senhor me mandou que eu falasse para eles o seguinte: eles iriam ganhar muito dinheiro naquele lugar. Muito. Porque cada um que entrava naquela UTI e saísse, era um valor que eles iriam receber. Eu não sabia, o Senhor não me revelou, não vem falar que... Eu não vou falar que foi a revelação, porque Deus deu a revelação para a irmã Ana, não, para a missionária Ana, não foi isso, não. Eu não sabia, só que Deus mandou que avisasse para eles que eles iam se dar muito bem naquele lugar, mas que também eles iam chorar lágrimas de sangue naquele lugar. E o que está acontecendo hoje, meu amado e minhas amadas irmãs, dentro daquelas UTIs, estão ganhando dinheiro, porque está entrando vida, saindo vida, entrando vida, saindo vida, e eles ganham por cada vida que entra e por tempo que fica ali dentro. Agora eu falo para os irmãos. Eu não entendi a profecia. Eu vim entender agora. Falei, olha lá. Isso foi em janeiro de 2019. Alguém lá dentro daquela enfermaria ali que ouviu quando eu falei dentro daquela enfermaria, deve lembrar. Porque o Senhor disse que alguns deles iam lembrar. Uns o Senhor ia apagadamente, mas de alguns ia lembrar.
Eu creio que alguém ali dentro deve lembrar disso que eu falei. Que eu falei não, que o Senhor mandou que eu falasse. Que eles iam ganhar dinheiro, mas também ia chorar lágrimas de sangue. E estão chorando lágrimas de sangue ali naquele lugar. Estão chorando, amados. Então, amados, vigie com profecias. Vigie com as profecias, com as profetadas. Tem uma outra profeta lá que diz que avisou o irmão Lázaro que era para ele ter saído da política. Depois veio com uma mentira que Deus fechou a sepultura. Deus fechou a sepultura. Que enganação do diabo é essa? É enganação do diabo. Que profetas são esses, amados? Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Eu não sei se o meu pastor lembra. Em 2009, o Senhor me usou, eu orando, simplesmente alguém falou comigo que daí de 5 a 6 anos o Brasil ia ter uma reviravolta, que ia ter uma reviravolta muito grande, e ia ser coisas assim que ia virar tudo de cabeça para baixo. A partir de 2014, o que aconteceu? O Brasil a política foi se envolvendo, foi vindo escândalo e mais escândalo, escândalo e mais escândalo, e não parou mais, e não parou mais. Então, amados, quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, amado, quando é Deus falando, Deus cumpre. Não é aquele eis que eu te digo. Não é. Eis que eu te digo. É Deus que manda falar mesmo. É Deus que manda falar. Deus que manda falar. Então vigie, amados. Vigie com profecias. Principalmente usando o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, amados. Se você não souber entender, se o Espírito Santo não te der discernimento, porque tem muitas coisas em Apocalipse que já passou, que já foram cumpridas. Foi coisas que foi cumprida lá em Israel, lá para os judeus. Cadê o cavalo amarelo? Cadê? É muito simples hoje eu falar, nossa, vai haver muitas mortes. Mas permita Deus que esse cavalo amarelo, que esse profeta profetizou, seja o anjo de Deus que esteja passando e limpando esse vírus do nosso meio. Que assim Deus tenha permitido. Que esse tal cavalo amarelo seja anjos de Deus passando sobre essa terra, limpando essa terra. Que nesta manhã o Senhor manda que eu e você nos arrependemos, que nós venhamos nos arrepender, nos redimir dos nossos pecados e ficarmos preparadas. E preparados. Porque o mestre virá. Mas muita coisa, meu querido e minha querida irmã, ainda tem que acontecer. Pode ter certeza que enquanto não se levantar o anticristo, depois que o anticristo se levantar, nós sim devemos ficar mais atentos ainda, porque a volta do Senhor está próxima. Mas nós temos que ficar atenta, porque eu e você não sabemos que hora que o Senhor virá nos recolher. Então nós temos que estar preparada desde a todo momento, a todo instante. Porque nem eu e você sabemos a hora que o Senhor vem e nos recolhe. Então, amados, sobre a vinda do Senhor, podem ficar despreocupados. Porque aí, a partir que se levantar o anticristo, aquele que vai se tornar o mundo igual, para falar, não falar palavras difíceis, vou falar na simplicidade para todos vão entender. Vamos ter uma moeda só,
E já tá aí, a moeda tá aí. Esse tal de Pix aí, você não precisa do dinheiro. Você faz um Pix lá pro Japão, lá para não sei para onde, você precisa de moeda. Apenas você faz um Pix. E outra coisa que eu falo para os irmãos. O terceiro templo, a reunião do terceiro templo, já está formada. E o alicerce do anticristo, ele se levantou, sabe aonde? Com muita força? Aqui no Brasil. Aonde seria o ano do avivamento, foi levantado o alicerce do anticristo. O alicerce do anticristo. E comprado com quê? Com dinheiro. Com maldito dinheiro. Com maldito dinheiro. Porque o que este chefe da nossa nação está fazendo é comprando o povo para estar do lado dele com dinheiro. Inclusive a maioria dos grandes chefes evangélicos. A maioria. E eles fazendo a mente dos pequenos e dos grandes. E muitos caindo. E muitos caindo. E muitos caindo. Então, amados, vamos vigiar. Vamos vigiar. Amém? Amados, era isso que eu tinha que falar para os irmãos. Não acredite, amados. Não acredite nessas profecias. Verifique. Se vierem com você falar alguma coisa de profecias para você, vá na Bíblia. Vê se está escrito lá na Bíblia em algum lugar. Ou então pergunta para o profeta que te profetizou, aonde você pode confirmar na Bíblia. Não pegue só um versículo aleatório, não, porque versículo aleatório te leva à mentira. Tá bom? Então eu vou deixar aqui para os irmãos, né? Em 1 João. João não. Em 2 Pedro, né? O último versículo do 2 Pedro diz assim, para mim e para você nessa manhã. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Que Deus abençoe a todos.